de interação. Aê, já chegou ali, já chegou aqui também. Estamos aí, Então, multiplataforma. vamos ver o que isso vai dar aqui. Mas vamos testando, né, cara? Vamos testando. Vamos gravando daqui, vamos fazendo aqui também, para a gente ter ângulo de tudo quanto é jeito. Tu tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, tá ótimo. E aí, como é que foi o dia hoje? Hoje foi puxado. Foi A uma, quarentena ma- tá puxando, né? Foi uma maravilha. Foi maravilhoso. Foi um maravilhoso. E então tá, seu balde. Então alguns recados iniciais aí antes do canto de entrada. Comentários iniciais. Tem comentários iniciais aí antes do canto de É, entrada aí. Tem quais são as intenções da missa de hoje? é. Bota as tia do Zap aí a falar das intenções. Quais são as intenções da missa de hoje? Porque no final temos os recados paroquiais, né? Sempre. Não, mas então tá. O pessoal que tá chegando aí, né? Opa, ficou tudo azul agora aqui. Deu, voltou. O pessoal que está chegando agora aí, né? Nos procurem, né? E nos acessem pelo youtube.com/baldcast e spotify.com/baldcast, porque no Instagram está cada vez mais difícil e cada vez a gente estará menos por Menos ali. no Instagram. É isso aí. Não, eu tô curtindo esse teu efeito aí de. Pra quem tá no Até no, Instagram não tá vendo, mas aqui no Teams aqui. depois Ó, o pessoal no YouTube vai conseguir ver. Mas legal. a gente tem outros aqui também. Ó. Deixa eu botar uns aqui, uns diferentes aqui. Calma aí. Muda o Não vai, cenário. não vai condizer muito com a roupa, tá? Mas vamos lá. Vamos ver aqui que fica, ó. Olha aí, ó. Olha aí, azar. Não condiz muito com a roupa, né? Mas eu posso estar também no meu. Deixa eu ver aqui. Tô brincando demais com a ferramenta aqui, mas vamos ver. Olha Tá aí. no escritório aí. Tô no triplex aqui, tô na Avenida Paulista agora. Ó. Acabei que eu vou olhar aqui para a janela aqui para ver se tem alguma coisa acontecendo. Não tem nada. Mas também Quem a tá no gente Instagram tá pode. boiando, não tá vendo nada disso Não, aqui. quem tá no Instagram não é mais pro Instagram. É, Não é mais pro Instagram, entendeu? É pro YouTube e pro Spotify. Então, é olha aí, isso ó. aí. Olha onde é que a gente tá agora. Diz que tá A jogando gente pode, Minecraft. a gente pode estar nas colinas também, ó. Nós estamos nas colinas. Legal. E também estamos aqui, ó. Azar. Mas vamos voltar aqui pro Dale, dale. Inuviado. Vamos voltar pro Inuviado aqui, deu. Então, seu Balde, vamos lá. Vamos ao que interessa aí. Já começamos na semana passada a falar um pouco do Ikigai, né? Falamos um pouco de propósito também nas últimas lives aí, nos últimos episódios do podcast, e a gente já vem nessa pegada aí já para na verdade, fazer esse pano de fundo dos assuntos que, na verdade, nós vamos desenrolar a partir de agora, né? E o episódio de hoje já está fixado já na live ali, e a galera que está chegando aí já sabe o que a gente está falando, que é de Ikigai, né? Começar pequeno. Nós falamos na live passada dos, dos 5 pilares, né? Dos 5 pontos do Ikigai. Começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, alegria das coisas e estar no aqui e agora. Não necessariamente que cada um dependa do outro, e nem por uma ordem de importância, né? Ou seja, precisa ser esse para depois aquele outro. Mas, na verdade, todos se relacionam e a gente vai falar hoje sobre começar pequeno. Tu me passou aqueles prints, tá dando livro hoje lá no Kindle, e eu acho que tá de bom tamanho aí a gente conversar nos próximos 25, 30 minutos aí do que fala. Começar pequeno, Baldi. Começar Então, pequeno. essa filosofia oriental, ela é bacana da gente, né, trazer para nossa realidade, né, nesse processo. Tem que dar uma enculturada, a gente já tinha falado disso antes, né? Tem que Falamos. enculturar, né, tem que contextualizar, trazer para nossa realidade, trazer para né, nossa cultura. Mas o começar Sim. pequeno, ele parte assim de uma ideia de repetição até excelência. Isso é da cultura japonesa, né? Então, eles não esperam fazer grandes coisas de uma vez, mas
uma série de pequenas coisas muito bem feitas constroem algo grande muito bom. Sim. Então, essa é a ideia por trás, esse conceito, né, por trás do começar pequeno. Fazer pequenas coisas e fazer pequenas coisas bem feitas, né, buscando, assim, quase que a perfeição em cada elemento, né? Por exemplo, assim, um exemplo que ele cita no livro é de um prato típico japonês, né? Cada elemento, cada ingrediente selecionado, colocado num processo extremamente controlado e medido e monitorado, e a soma desse ingrediente selecionado especial com esse jeito de fazer, né, cronometrado, próprio, né, específico, próprio dele, com a cara dele, com o tempero dele, com o segredo do chefe, né, as coisas vão se somando, então tu constrói um grande prato. Né? A ideia de um grande prato, ele parte de bons ingredientes, excelentes ingredientes, né? Bem selecionados, a qualidade dos insumos, né, que a gente vai usar, somado a uma série de processos altamente controlados no sentido de levados a quase a perfeição, cada etapa do processo, né, desde o lidar com o tipo de ingrediente ou de alimento específico, como cortar melhor aquele salmão, qual é a melhor maneira de cortar, né, para que não perca as suas características, qual é a melhor maneira de preparar um macarrão, para que não perca as suas... para que a gente não perca a qualidade no insumo. Então, cada pequeno elemento subdividindo esse grande prato final, mas desde a estrutura mais básica, né? Então, essa é a ideia por trás do começar pequeno, né? De construir grandes coisas bem feitas, mas esse grande prato bem feito, saboroso no final, bem conceituado, um resultado bom, ele é construído de pequenas coisas, desde o ingrediente até os processos, né? Cada procedimento bem feito, bem executado. Não é assim na vida, diz o Vini, né? Erramos várias vezes até fazer bem qualquer coisa. Eu acho que, o segredo desse primeiro pilar aí do Ikigai parte muito não só do começar pequeno, ou seja, conseguir dimensionar as coisas no seu início, no seu meio e no seu fim, né? E aí, quando a obra é pequena, a gente consegue dimensionar ela de fato, onde a gente consiga ter um certo controle da operação, né? A gente consegue visualizar que a pequena atitude, o pequeno planejamento, a pequena ação diante daquela situação vai nos dar primeiro um controle total sobre aquilo. Ou seja, se eu dou um passo, eu preciso recuar um passo só. Praticamente não vai existir tombo. Tecnicamente pode ser que exista, né? A gente fica meio em falso ali, ou seja, né? A gente está num processo de caminhar, né? Um passo depois do outro. Só que se eu quero dar 4 passos de uma vez só, primeiro que eu não vou conseguir, eu vou ter que dar um pulo, né? Ou eu vou ter que esgaçar demais a minha perna e eu posso ter uma lesão muscular. Então, assim, a gente entender que esse começar pequeno requer esse um controle quase que cognitivo das nossas emoções e das nossas faculdades, porque na verdade a gente tem vontade de já alçar voo, né? A gente já tem vontade de fazer as coisas monstruosas, e aí a gente empilha ideia, uma coisa em cima da outra, não mede os passos, não mede as consequências de cada variável dessa ação, e aí a gente acaba se perdendo, né? Quem viu A Casa de Papel, né? La Casa de Papel, quem acompanhou a série sabe muito bem do que a gente está falando. Embora os atos tenham sido grandiosos, eles foram pensados milimetricamente cada variável. Tabuleiro de xadrez, né? Então, se eu penso pequeno, se eu executo aquelas variáveis nas pequenas situações dela e exploro ela, eu consigo ter o controle da consequência, né?
Claro que assim, a palavra também por trás me parece ser disponibilidade, né? Estar pequeno, começar pequeno tem a ver com disponibilidade. Por que eu falo disponibilidade? Porque é um processo longo, né? É aquela ideia que a gente falou antes. Uma coisa é tu pegar uma receita, né, desse próprio chefe que nós estamos falando, digamos que seja aí sei lá, um yakisoba, um yamen da vida, né? Alguma coisa assim, uma comida oriental, né? Ou, sei lá, o pessoal que gosta aí de um belo sushi, um sashimi, não é minha praia, não gosto, mas Sim. quem aprecia comida oriental, né, sabe bem. Uma coisa é a gente pegar uma receita pronta da internet, de como fazer. Aqui, baixa aqui a receita do chefe Yuri Fujinakombi e descubra Junto como com o fazer Subir na Moto. junto com O seu Yuri auxiliar Subinamoto. Yuri Subir na Moto. Então, sabe, isso é uma coisa. Tá, baixou a receita, tá ali os ingredientes, diz o que tem que comprar, diz como fazer, como executar e tal, os temperos, os prazos, os tempos de cozimento e tudo mais. Ótimo, tá, a receita tá ali, né? O procedimento está escrito. Agora, uma coisa é o procedimento escrito, a receita pronta. Outra coisa bem diferente é o chefe que levanta todos os dias às 5 da manhã e vai até os pescadores lá Para na escolher o margem melhor do salmão, né? rio, já sabem qual é o salmão que ele vai pegar, que é o pescador X que pesca na hora Y, né? O tipo de salmão Z, e que então ele sabe que o gosto é levemente adocicado e não tão ácido quanto os outros. Então, desde esses pequenos detalhes, ele sabe a hora que ele tem que buscar o salmão, né? O tipo de faca que ele vai usar para poder cortar da melhor maneira. Enfim, aqui eu estou dando alguns exemplos, assim, só para tentar exemplificar isso. Uma coisa é ter a receita disponível, outra coisa é aprender, né? E um pouco do que o Vini disse aí, aprender com os erros. Mas é uma Sim. arte. Então, entendam que o viver é uma arte, né? O Ikigai é uma arte, é uma filosofia, mas é uma arte, né? De construir isso, essa experiência concreta ao longo da vida, né? Ao longo do período. Então, com essa soma de erros e acertos e de descobertas e de testes nos pequenos detalhes, né? Então, é Sim. por isso começar pequeno, não algo humilde, simplesmente humilde porque é pequeno. Não, porque nada que é grande começa pequeno, tudo começa pequeno. Nada começa grande. Então, com o tempo, a gente Sim. vai. Por isso que eu falei da palavra disponibilidade. Me parece que é Sim. preciso ter disponibilidade. O que é disponibilidade? É isso, é se permitir descobrir, é se permitir, em algum momento, errar ou testar outras possibilidades, testar outros ingredientes, testar outras Sim. maneiras de fazer, né? Para poder aperfeiçoar. Essa analogia da culinária oriental, né? E aí a questão do sushi, né? Na verdade, é uma prática que se põe na mesa, que na verdade é a vida do oriental, né? É o seu regramento de vida, né? É uma atitude mantida. O que ele coloca, o que ele coloca no prato serve, o que ele apresenta, na verdade, é uma atitude, né, que a vida dele sustenta Isso isso. aí. Então, assim, harmonizar um prato, elaborar uma receita, não começou 30, 40 minutos antes de ele montar aquele prato. Começou às 5 horas da manhã, quando ele acordou antes do sol nascer, para ele encontrar o melhor peixe, para ele encontrar o melhor pescado, para que ele pudesse voltar, para que ele pudesse dar tempo de armar os temperos, para que desse tempo de fazer tantas outras coisas. Ou seja, é uma atitude,
né, mantida pela vida das pessoas, né, que constitui um elemento central. A pessoa se encontra, é natureza, é uma manifestação de orgulho, de zelo pelo que se faz, pelo que se entende de vida, né? Então, assim, começar pequeno, né, tu vai pensar assim, o sushi hoje é uma comida da gastronomia global. Em tudo quanto é lugar do mundo hoje se come sushi, se sabe de sushi. Mas por que atingiu esse patamar? Por que atingiu essa expressividade? Porque está regrado na vida do oriental. A regra, o zelo pelos mínimos detalhes, a liturgia, né, as coisas no seu... o cuidado pelas na pequenas coisas. excelência. Cada elemento é levado à excelência. E como se faz isso? Como se constrói isso? Né? É aquilo que a gente já falou em outras lives, né? Tu ia dizer em outras Como é vidas? que... não, em outras lives, em outros bate-papos nossos aqui. Como é que um mecânico aprende? Vendo outro mecânico fazer, né? Exato. Como é que aprende o professor? Mecanicar! Exatamente, é mecanicando, não tem, ele tem que fuçar no negócio, ele tem que aprender com quem sabe. E o professor a mesma coisa, o filósofo a mesma coisa, o masterchef, o chefe também, porque o chefe vai formar um novo chefe a partir das experiências que ele teve. Então, existe tanto do chefe, né, que é o sábio, que já dominou, que já atingiu aí, né, está próximo do seu ikigai, né, da sua excelência, do seu propósito, do seu encaixe na vida. Ele vai ensinar, parte tanto dele compreender e entender que ele precisa passar esse conhecimento. Então tem uma disponibilidade dele em se desfazer de tudo aquilo que ele construiu, né? Transmitir isso para alguém, e disponibilidade daquele jovem aprendiz que está começando ao lado dele, aprender e ter a disponibilidade de também se colocar como alguém que está aprendendo com o chefe. Muitas vezes nós estamos nesse papel do aprendiz e já querendo dizer como é que a gente vai fazer. Não, vou dar aqui o meu jeito, vou dar o meu tempero, mas Vou dar um Google para ver como é que é. Sequer a gente aprendeu os grandes feitos, né? Então, o que eu gosto muito da expressão, isso é uma expressão católica, dos santos e dos padres da igreja, que falam que nós somos anões sentados em ombro de gigantes. Por que hoje nós enxergamos tão longe? Nós temos uma visão tão ampla do ser humano, da vida, né, do entendimento das coisas. Porque hoje nós somos anõezinhos sentados no ombro de gigantes. Então, por isso que se nós não estivéssemos ali sentados naqueles ombros, nós não teríamos essa visão abrangente, essa visão longe, né? Essa visão para frente, né? Esse entendimento todo. E isso se transmite aqui também. É aquele pequeno aprendiz que está ali aprendendo com aquele gigante que já passou uma vida inteira, né? Desenvolvendo aquela arte, desenvolvendo aquele fazer, e fazer com excelência, e a vida dele é aquele fazer, né? Então, há esse encaixe de propósito no momento em que eu entendo que a minha vida é isso, e muitas vezes a gente fica buscando a vida em outra coisa. Sim. Sim. Não, a minha vida é isso, é buscar esse encaixe excelente de entregar da melhor maneira possível. E o oriental tem isso, é a minha reputação que está aqui. É a reputação da minha família, da minha geração, né, do histórico, das memórias. Então, a vida dele está naquele prato, está naquele fazer, né? Não necessariamente aqui a gente está falando de um chefe de cozinha, mas podíamos falar de, sei lá, de um fazendeiro que faz um belo churrasco. Ou de um artesão, né, da cultura japonesa também de porcelanas e tudo mais que existe, né? Ou então de qualquer outra um qualificado produtor musical. Né? Exatamente. Isso e aí é que tá. Isso se aplica a tudo, né?
Isso se aplica a tudo. Em resumo, é uma abordagem pela qual se toma o cuidado extraordinário com os detalhes pequenos, né? Cara, isso para nossa cultura, para nossa criação, para a forma como que a gente está hoje instalado nos dias de hoje, cara, é tudo no automático. É tudo no automático. É tudo em voo cruzeiro. Acabou o dia. Eu não sei o que aconteceu. Durante o desenvolver dos primeiros capítulos do livro, ele faz uma analogia com relação ao sono, né? Ao nosso período de sono, ou seja, dormir o necessário, né? Descansar o cérebro necessário para que o nosso cérebro consiga posicionar nas regiões técnicas correspondentes, aquelas lembranças, aquelas ideias, aquelas memórias necessárias daquele dia. E o oriental, tão logo esse processo técnico acontece, ele desperta. E aí, às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, ele vai tocar a sua rotina, vai tocar o seu dia antes do sol nascer, né? Eles aproveitam o dia ao nascer do sol, né? Eles investem o seu tempo ao nascer do sol, que é uma cultura que a gente não encontra né? No nosso círculo de amizade, né? A gente não vê isso acontecendo, né? As pessoas ordenando o seu dia, e aí o que acontece? Se eu dormir o necessário, as coisas estão dentro do padrão, ok, mas o que acontece muitas vezes? A gente quer ficar mais um pouco, a gente quer seguir, a gente não quer começar agora, e aí o dia já nasce numa desordem. Sim. O nosso dia já nasce numa desordem, ou seja, eu já me excedi antes de começar a fazer as coisas. Eu já não comecei pequeno. Uma pequena derrota. Eu já não comecei pequeno. Eu já não venci, exatamente, eu já não venci a primeira batalha. É uma pequena derrota já. É um momento heróico, né? Tal do momento heróico. Sair da cama com 5 graus aqui em Porto Alegre, que é um momento heróico. É um minuto heróico, Tocou, o despertador levanta. É muito difícil isso, né? Ainda mais difícil de fazer. Ainda mais se o cara não dorme com um pijaminha Então, porque nós não temos também a preparação adequada, porque nós não vamos dormir na hora certa. Sim. Se então, não se começa certo, vai acabar errado. Exatamente. Então, a gente não começa o processo antes, né? Planejado. Bom, eu preciso planejar. O ideal seria programar a hora de dormir, porque o acordar seria uma consequência disso, porque o corpo regularia isso, né? Mas acontece ao contrário. A gente não tem hora para dormir, mas a gente precisa ter uma hora para acordar. Então, a gente às vezes está descontado, porque o corpo não fez o ciclo necessário, né? Então, imagina, nesse momento todo de pandemia que a rotina está toda virada de cabeça para baixo, né? Por mais que estejamos em casa, sobrecarga emocional de todo o ambiente, precisamos ter, né, uma noite de sono. Eu conversava ainda isso hoje com a minha esposa. Pai, como eu tô precisando dormir umas 10 horas, mas não 10 horas da noite, umas 10 horas contínuas, eu acho, para poder o organismo se regular de novo, né? Porque a gente fica descontado, perde energia, desconcentra. Então, esse começar pequeno também parte, assim, pensa assim, estudar isso, trazer esse conceito, isso que a gente está fazendo, é dar uma oxigenada na nossa forma de ver as coisas, né? Na forma de ver o mundo, a forma de entender como é que as coisas são. Porque é uma outra visão, é uma outra forma, né? Uma outra cultura oriental tem uma sabedoria diferente, um olhar totalmente diferente sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre as coisas em si. Então não que nós iremos nos tornar orientais, não é isso. Nem seria possível, né? Mas oxigenar, né? Ter uma troca natural entre as culturas e entre as visões de mundo, eu acho que isso nos favorece muito. Então, permitir que alguns elementos penetrem na nossa cultura, que a gente se permita ser oxigenado por eles, isso vai nos dar uma qualidade de vida melhor.
né? A gente está passando no meio de tudo isso que está acontecendo, lá pelas tantas, no meio do dia, assim, eu paro um pouco e penso, pá, mas olha só coisa boa, tô mais perto dos guris, né? Tô em casa aqui, tá uma loucura, mas, pô, eu tô em casa, eu tô com eles estão bem, né? Como a casa da gente é importante, como o lar é uma coisa importante, né? Quantas pessoas, já falei isso, as pessoas cuidando, olhando, tendo um olhar diferente para sua casa, para o seu ambiente, né? Onde está. Antes a casa era um lugar só para dormir, agora não é mais, né? Então, essas coisas estão acontecendo. Então, acho que é importante a gente nos enriquecer com isso, sabe? É uma reflexão muito simples, né? É uma reflexão muito simples. Ela é muito bonita dentro assim, de um mundo teórico, né? Dentro de um mundo platonista, de um mundo utópico, né? O pessoal que deve estar nos ouvindo agora, nos acompanhando, deve pensar sobre isso. Mas é uma reflexão que eu faço, que eu trago comigo, que é amar a rotina. Enquanto muita gente, eu escuto muita gente reclamar da rotina. É aquela história do começar pequeno, aquela história do começar torto, do já acordar fora do horário, ou seja, reclamar da rotina, né? Sempre há improviso na rotina. Sempre há improviso na rotina. Sempre há novidade na rotina, né? Então, assim, na hora que a gente apoia a nossa vida em cima dessa esteira de que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, de que a gente não sabe o que pode acontecer durante o nosso sono, de que a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a pouco. Quando eu instalo, e a gente vai falar sobre isso, é um dos pilares, quando eu me coloco instalado nessa realidade, negociando com as circunstâncias, estabelecendo o meu propósito, não perdendo o meu propósito de vista, sendo feliz na construção desse propósito, como que eu não consigo, como que não amo minha rotina? Como não amar a rotina? Como que eu vou ser tão ingrato de reclamar porque todos os dias as coisas acontecem do jeito que elas estão acontecendo? Sim. É uma reflexão que eu faço, né? É uma reflexão que eu trago, que eu carrego comigo. Ou seja, a minha rotina não me pesa, a minha rotina não me agride, a minha rotina não me desinstala, não me tira da minha realidade, né? O que está por trás disso é o nosso entendimento eu acho que a compreensão talvez seja a palavra mais certa, é a nossa compreensão do domínio de uma técnica. Acho que a gente tem um pouco dessa cultura muito em uma visão um pouco distorcida disso. Eu por muito tempo tive também isso, né? Eu tive esse entendimento errado. Hoje eu tenho clareza, muita clareza sobre isso, até pela experiência, ter passado por isso na prática. Mas a importância de construir e dominar uma técnica e Sim, aperfeiçoar o domínio dessa técnica, né? E seja a área que for, seja TI, seja a área de sim. negócios, seja médico, seja da área da saúde, seja fisioterapia, seja fonoaudiologia, sei lá, seja qualquer coisa, né? Seja educação física, seja, sei lá. Não, mas é possível fazer essa leitura assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é dominar essa técnica e aperfeiçoar o domínio dela. Só que hoje nós somos iludidos a abandonar as coisas, os domínios que nós temos e partir E para se outra. reinventar. Sair da zona E de se conforto reinventar. e não sei o que. Cara, isso aí é balela. Não cai nisso. Não cai nisso. Você que está nos ouvindo agora, seja aí pelo Spotify, ou seja no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram, agora que a gente está gravando ao vivo, não cai nessa balela. Isso é balela. Isso é balela. Isso na prática não existe, não se aplica. Então, assim, dominar uma técnica, e é por isso que os orientais eles têm
conseguem, ao longo da vida, ir se realizando e compreendendo a si mesmo à medida que eles vão aperfeiçoando um domínio de uma técnica que eles aprenderam, porque eles entendem que a técnica e a profissão têm a ver com a sua função na sociedade. Sim. E a contribuição que eles vão dar. Então, as famílias, as dinastias, elas são famílias, e o conhecimento ia passando de geração em geração, e aquilo se perpetuava. Por quê? Porque era a contribuição daquela família, daquela... E aí hoje eu recebo essa herança dos meus antepassados e eu preciso levar isso adiante. Então, é uma forma de dar, assim, de dar vazão e de dar compreensão para mim o que eu estou fazendo aqui no mundo, como é que eu vou contribuir com isso, né? Como é que eu vou contribuir com a sociedade? É entregando o meu prato bem feito, é entregando essa técnica que eu domino, que eu desenvolvi ao longo dos anos, muito bem feita. Então, essa coisa de se reinventar, claro que é bacana, mas assim, tem que ter um cuidado de se reinventar dentro dessa própria técnica, desse Sim. próprio jeito de fazer, descobrir novas formas de fazer e tal. Mas não abandonar um conhecimento, uma técnica e começar outra do zero, né? Sim. É muito complicado isso, né? É um processo que exige muito de nós, né? E aí a gente perde essa oportunidade de ir avançando na excelência. E pela ânsia de não entender que dentro ali, né, que dentro da tarefa, dentro da execução da tarefa está a minha realização, à medida que se eu abandono isso, é fácil eu flertar com a ideia de, não, está em outro lugar então, não está aqui, está em outra tarefa, está em outra coisa que eu vou fazer. E aí a gente muda e vai para outra coisa e abandona e esquece, né? A nossa vocação, ela também está atrelada com esse fazer. Sim, o Nando colocou aqui o mestre artesão só o é porque passou a vida aperfeiçoando a sua técnica. A Luana trouxe também um comentário no Instagram ali colocando que ela tem batido muito nessa tecla, né? De apenas começar, né? Ou seja, comece. Essa atitude toda, né, que a gente tem falado e que a gente está expondo aqui, na verdade, constitui um elemento central do Ikigai, né? Que é por natureza uma manifestação, uma manifestação de orgulho pelo que se faz. Mas se a gente pudesse dizer assim, um orgulho genuíno, né? Um orgulho pela realização e pela repetição do que se faz, pela constância, pela perseverança, né? A gente tem uma cultura América Latina aqui de ficar pulando de galho em galho o tempo todo, né? A gente é mestre de tudo e não sabe de nada, né? Então, assim, é também uma pressa desses tempos modernos, né? Que a revolução tecnológica aí, que a transformação digital nos impôs, mas que ainda nesse humano oriental ele conseguiu deixar isso, não, beleza, ok, isso bacana, mas eu vou seguir com os meus, vou seguir com os meus protocolos, né? O Nando coloca ali os irmãos Karamazov, principal obra de Dostoiévski, que foi escrita ao fim da Sim, vida do autor. já no fim da vida Isso dele. aí. Isso A aí. excelência buscou a excelência no fim. Mas então é isso, assim. Eu acho que a gente é contaminado por essa coisa de querer ter opinião sobre tudo também, né? E é um pouco do reflexo dessa inquietação interior, né? Então tudo a gente quer dar uma resposta, tudo a gente tem opinião para dar. E isso é muito brasileiro também, né? É muito assim, quer dar opinião. A gente tem opinião para tudo, né? Política, religião, futebol, a gente tem opinião para tudo. Sim. E muitas vezes faltam elementos, né? Então, assim, ter uma pobreza de opinião também é uma coisa que é difícil da gente conseguir chegar nesse ponto, porque se tu não tem opinião para dar, parece que tu não sabe, né? Tu não tem conhecimento, e é justamente o contrário. Então, é uma falsa atitude de conhecimento, né? Aonde a nobreza seria estar dizendo assim, não sei, mas eu vou, sei lá, vou atrás, vou Exatamente. descobrir, não sei.
não tenho opinião, nunca pensei sobre isso, né? Ou eu não sei, dizer eu não sei é uma vergonha. Como tu não sabe? Tu é um gestor, tu é um líder, tu é isso, é que tu não mas essa pode não saber. desconstrução, essa desconstrução intelectual, e principalmente que a gente aqui no Brasil sofreu nos últimos anos, né, essa desconstrução cultural, essa desconstrução intelectual, na verdade nos colocou hoje dentro de uma situação que a gente tem que saber de tudo, a gente precisa opinar por tudo, mas na hora que a gente desliga a câmera e senta do lado da pessoa e pergunta assim, tá, então faz aqui para mim. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. E se a gente for levar isso para nossa vida profissional, acontece a mesma coisa, né? Todo mundo tem opinião para tudo, né? Mas na hora que o problema acontece, que a gente precisa resolver, que a gente precisa daquela bala de prata, que a gente para destrancar a rodinha, não tem ninguém que senta do teu lado para dizer assim, ó, vamos por aqui, né? Não, nunca acontece isso. Isso na Porque sociedade, existem olha o sempre. reflexo que isso se dá na sociedade, né? E como a sociedade fica desorganizada por causa disso. Então a gente não tem confiança de ter bons técnicos, né? Porque o conceito É, técnico, ele foi banido. Ele foi banido. Por exemplo, um exemplo claro disso é só olhar a realidade. Curso técnico. Não existe mais, não se fala mais de curso técnico, é verdade. né? Não, agora todo mundo é bacharel, é tecnólogo, ensino superior, né? Todo mundo é CEO. Vamos liberar, CEO de si mesmo. Todo mundo é CEO do seu blog pessoal. Vamos liberar o acesso aqui ao ensino superior, então todo mundo agora tem faculdade. Cara, mas assim, nós precisamos de técnicos. E Precisa não tá, começar pequeno, né? Lá e não atrás. tem, não, mas e não tem nada de errado ser um excelente técnico, sabe? Não tem ensino superior, é a tara do diploma, Uhum. sabe? A tara do diploma do ensino superior, que é outra burrice, né? O que adianta ter um diploma e não dominar uma técnica? Então, esse conceito de curso técnico que a gente teve, claro que, né, não quero entrar nessa discussão porque também Sim, não sim, é essa. sim. Eu quero passar essa ideia do domínio de uma técnica e construir a partir daí uma profissão e dentro da profissão a sua vocação e descobrir sua vocação e dar essa resposta à sociedade, dar essa resposta a si mesmo a partir da busca da excelência daquela técnica que aprendeu e aperfeiçoou ao longo da vida. É disso que eu estou falando. É isso aí, Baldi. Acho que a gente já está passando aqui já um pouquinho, quase indo adiante, né, de outros tópicos aqui do Ikigai, e que está servindo aí de base para essa reflexão das próximas lives que a gente tem feito aí. Nós já abrimos na semana passada um conceito mais abrangente dessa filosofia aí, desse termo oriental, no qual a gente está embasando todas essas lives, todo esse material que a gente está disponibilizando aí no Spotify, no YouTube, para você que nos acompanha. E na verdade estão apoiados em cima desses pilares, né? Começar pequeno foi o tema que a gente falou hoje, mas a gente ainda vai falar de libertar-se, de trazer harmonia e sustentabilidade para as coisas, né, de trazer alegria das pequenas coisas, né, não é só começar pequeno e ficar bravo, mas também é estar alegre nas É uma pequenas coisas, construção, né, né? e estar instalado no aqui e no agora, né. Então são esses 5 pilares aí que aparecem com frequência no nosso contexto de vida. Eles não são mutuamente excludentes, né, nem precisam ser concomitantes. Também não possuem uma ordem, né, não são 5 passos, né, para isso, né, compre esse para depois comprar o outro, mas eles são vitais para a compreensão dessa nossa jornada aí do Ikigai, que a gente começa exatamente nessa live de hoje, nesse episódio de hoje, que já estamos indo para o 5º episódio, estamos fazendo debut hoje aí, Baldi. É? Episódio número 15 do 15 Baldcast, aí, aninhos. 15 aninhos, estamos recém começando, Debutando. temos uma vida inteira pela frente. E a ideia de trazer o conceito, né, é a gente trocar ideias e oxigenar a nossa própria compreensão, né?
não é objetivo aqui, nenhum de nós dois é expert nessa filosofia, muito pelo contrário, somos estudiosos dela, eu tive contato com isso há 2 anos atrás, né? Sim. É algo recente, né? E de lá para cá estudando liderança, estudando propósito, né? Estudando essa parte de filosofia empresarial que eu tive contato e eu venho trazendo isso, estudando, me aperfeiçoando, lendo outros livros correlatos também, não só uma única linha, mas enriquecendo com leituras paralelas. Mas a ideia é oxigenar essa visão, é trazer pequenos elementos da cultura oriental, né, dessas questões mais práticas da vida que eu acho que nos ajudam a entender melhor, sabe, o nosso papel, né? Acho que vai ser bem legal essa nossa jornada aí. Perfeito, ficamos dito assim hoje. Já vou encerrar. Fica aí, fica aqui comigo. Eu vou encerrar aqui no Instagram, tá? Então dá o teu tchauzinho no Instagram ali pra Tchau. galera. E tchau, galera, Falou. para vocês que Tchau, estão aí no tchau, Instagram. pessoal. Tchau, tchau para vocês. Deixa eu tirar o seu balde daqui, remover o balde daqui e tchau, livezinha do Instagram. Tchau, encerrar vídeo. Beijo. Pra galera que tá aqui no YouTube, no Spotify, nos ouvindo aqui, né, com um som melhor, com um áudio melhor. Vocês já viram todas as skins que nós temos aí. Vamos ver como é que a gente vai fazer para os próximos encontros, para as próximas lives. Estamos repensando seriamente, seu Balde, em continuar com essas merda dessas lives do Instagram. Ah, Eu não Instagram é aguento um saco. mais essa porra. Estamos gravando e isso vai pro ar. Não, o Instagram perde qualidade, né, de áudio, de vídeo, de tudo, é um saco, trava toda hora, te derruba, é um inferno. Então assim, o Instagram, pau no seu cu, tá? Daqui a pouco nós vamos largar vocês de mão. E fica aqui com a gente, tá? Fica aqui com a gente no YouTube, no Spotify, que daqui a gente vai seguir tocando o barco com esse material aí. Por enquanto a gente puder nessas plataformas, quando a gente não puder mais, a gente vai para outras e a gente vai tentando cada vez trazer um som melhor para vocês que nos acompanham, que nos consomem, tá certo, Balde? Feitoria, mano. Acho que é isso. Um beijo para todos no aí teu coração. Também. Vou dar um stop na gravação aqui, só um pouquinho. Um beijo pra galera. Tchau, dá o teu tchau aí. Tchau. Tchau, tchau, galera. Falou.